entre otras mil restos. Hoje, dia 1º de junho de 2015, daremos início à 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satio Koyama Kawamoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, ausente. Jorge Justino Alves, ausente. Cleito Costa Peniche, ausente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, ausente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, ausente. Júlio César dos Santos Justino, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro e, em seguida, o hino do município de Registro.
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo.
Ofício número 075/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, comunicando a retirada do projeto de lei número 1499/2015, move os cargos de cozinheiro e padeiro do anexo 2 para os anexos 1 e 5, constante na lei municipal número 808/2008, amplia os referidos cargos no quadro de pessoal da administração pública municipal e da outras providências. Ofício número 084/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1516/2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2016 e da outras providências. As comissões permanentes para análise e posterior parecer. Ofícios número 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando respostas às proposituras dos senhores vereadores. A Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente legislativo. Moções. 70/2015 do vereador Raul Moreno Calazans. Moção de apoio às reivindicações dos funcionários do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. 71/2015, vereador Célio Pereira. Moção de aplauso ao senhor escritor Selmo de Oliveira. Caminho para a ordem do dia. Requerimentos. 20/2015 do vereador Luiz Marcelo Comeron. Requer ao senhor prefeito municipal que determine a secretaria competente que responda aos questionamentos constantes do documento anexo datado de 2014 da senhora Marli Ponsoni Marques, referente a problemas no trânsito de nossa cidade. Oficie conforme o requerimento. Indicações. 376/2015, vereador Jorge Justino Alves. Adequação de escoamento de água do campo da Avenida Castelinho, no bairro Arapongal. 377/2015, do mesmo vereador. Instalação de 3 luminárias. Entrada da lixeira azul, depois do ponto de ônibus, no bairro Boa Vista Estrada. 378/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Serviço de cascalhamento na estrada São Domingo, bairro Serrote. 379/2015, do mesmo vereador. Troca de manilhas no trecho da estrada do Chá Ribeira, próximo ao sítio do senhor Bento Koyama. 380/2015, do mesmo vereador. Providências para que seja refeita a guia no trecho da rua Otávio Paulo Pereira, em frente ao número 381, Vila Ponce. 381/2015, vereadora Inês Satio Kuyama Kawamoto, substituir a placa de sinalização existente no entroncamento da Avenida Jonas Banques Leite com a rua Félix Abiazar Leite, junto ao canteiro situado em frente ao Bazar Kelly. 382/2015, vereador Luiz Marcelo Comeron, serviço de manutenção na escadaria que liga a Avenida Isamu Ogawa, no Jardim São Mateus, à Rua das Andorinhas, no Jardim Hattori. 383/2015, do mesmo vereador. Recapeamento da rua Fulcamate, no Jardim Planalto, em toda a sua extensão. 384/2015, do mesmo vereador. Serviço de abertura, roçada e melhorias na infraestrutura na Avenida 3, no Jardim Esperança. 385/2015, do mesmo vereador. Serviço de manutenção nos pontos de ônibus situados na Avenida Massa Hattori, no Jardim Caiçara 2, bem como roçada em torno dos mesmos. 386/2015, vereador Heitor Pereira Sansão. Sinalização ou pintura de uma canaleta localizada no entroncamento das ruas Amapá com a Luther King, na Vila Nova. 387/2015, vereador Luiz Marcelo Comeron. Sinalização horizontal e vertical, faixa amarela e placas. Proibido estacionamento de um lado da rua Porto Alegre, centro. 388/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Manutenção da tampa do bueiro situada na rua Tamequiche Tacano,
esquina com a rua Chitiro Maege. 389/2015, vereador Raul Moreno Calazans. Providências urgentes para a manutenção da estrada Taquaruçu, Votupoca, Areada e Bulha. Oficie conforme solicitado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Projeto de lei número 1476, não há diversos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 1476/2014, que autoriza o município de registro outorgar direito real de uso e bem municipal à Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Iguape, destinado à implantação de um espaço de referência para a produção e escoamento de artesanato identitário e produção caseira tradicional, importante alternativa para a geração de emprego e renda e difusão da produção cultural regional e desenvolvimento turístico, funcionando como uma incubadora para os artesãos de registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1502/2015, que dispõe sobre a denominação de Praça Céu, vereadora Maria Eulália Xavier, praça localizada neste município de registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1505/2015, que dispõe sobre a criação, instalação e denominação de unidade escolar, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1506/2015, que dispõe sobre a criação, instalação e dominação de unidade escolar, da autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1485/2015, que inclui o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 924/2009, de 20 de maio de 2009, que institui o auxílio alimentação ao servidor público municipal e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1479/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou Mobilidade Reduzida, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 1512/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Os projetos ora lidos sejam encaminhados para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Não há. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, nós temos hoje uma inscrição para a tribuna livre. O senhor João Carlos Pinto de Castro, que tratará do assunto agrotóxicos. João Carlos Pinto de Castro. Não está? Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Chamada regimental dos vereadores. Inês Satio Yokuyama Kawamoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, ausente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, presente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Júlio César dos Santos Justino, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Senhor presidente, o projeto 1476, 1502, 1505, 1506 e o 1485, eu peço para que faça a votação em bloco. Repita o 1485 também, vereador? Sim. Tem que fazer a leitura primeiro, César, de 1. Leia 1, Com a palavra, o vereador Raul Moreno Calazans. Tem que ler 1.
Senhor presidente, sobre o requerimento formulado pelo vereador Júlio César, eu gostaria apenas que se situasse da votação em bloco o projeto de lei 1506/2005, 1485/2015, visto que alguns vereadores votaram contrários ao projeto de lei na primeira votação, e para manter a coerência, gostaríamos que continuasse votando em contrário. Ok. Coloco então em discussão a solicitação do vereador Júlio César dos Santos, 1476, 1800, 1502, 1505 e 1506 para que seja votado em bloco. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, os vereadores favoráveis para que votamos em bloco esses projetos continuem como estão, os contrários se manifestem. Ok, aprovado o requerimento. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos 4 projetos iniciais. Projeto de lei número 1476/2014, que autoriza o município de Registro a outorgar direito real de uso de bem municipal à Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Iguape, destinado à implantação de um espaço de referência para a produção e escoamento de artesanatos identitário e produção caseira tradicional, importante alternativa para a geração de emprego e renda e difusão da produção cultural regional e desenvolvimento turístico, funcionando como incubadora para os artesãos de registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1502/2015, que dispõe sobre a denominação Praça Céu Vereadora Maria Eulália Xavier, praça localizada neste município de registro, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1505/2015, que dispõe sobre a criação, instalação e denominação de unidade escolar, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projeto de lei número 1506/2015, que dispõe sobre a criação, instalação e denominação de unidade escolar, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Projetos 1476, 1502, 1505 e 1506 estão em discussão para votação em bloco. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação continuem como estão, os favoráveis que se manifestem. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Cleito Costa Peniche. Solicito ao senhor secretário que leia o próximo material da ordem do dia. Projeto de lei número 1485/2015, que inclui o parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 924/2009, de 20 de maio de 2009, que institui o auxílio à alimentação ao servidor público municipal e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, em redação final. Em discussão, a aprovação da redação final do projeto 1485/2015. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação continuem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado com votos contrários, vereador Raul, vereador Chavico, vereador Marcos e ausência do vereador Cleiton Peniche. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo material da ordem do dia. Projeto de lei número 1479/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação com emendas das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais e Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Em discussão, o projeto de lei 1479. Com emendas. Não havendo vereador em fazer uso da palavra, coloco em votação. Não havendo interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para a redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo material constante na ordem do dia. Projeto de lei número 1512/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade e Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Em discussão, o projeto de lei 1512/2015.
Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação continuem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores escrita em explicação pessoal. Vereador Raul Moreno Calazans. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Raul Moreno Calazans. Peço perdão aos demais, aos vereadores e também àqueles que estão no plenário e àqueles que nos acompanham no plenário da casa, por uma questão da pauta aqui, nós não votamos as moções e eu gostaria de pedir ao senhor secretário que faça a leitura da primeira moção a ser votada. 70/2015, vereador Raul Moreno Calazans. Moção de apoio às reivindicações dos funcionários do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Em discussão, a moção de propositura do vereador Raul Moreno Calazans. O vereador Raul Moreno Calazans, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo, nobres colegas, apresento esta moção esta noite de apoio à reivindicação dos trabalhadores da Fundação ITESP. O ITESP, que todos sabemos a grande importância do seu trabalho para o desenvolvimento da nossa região. O ITESP, que é responsável pela regularização fundiária em todo o estado de São Paulo, mas por conta da peculiaridade da nossa região, tem um papel muito importante, né, executando a regularização fundiária nas áreas urbanas, nas áreas rurais. Né. Esses servidores também exercem um trabalho de grande importância no apoio a comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. E, infelizmente, senhor presidente, não tem conseguido encontrar resposta às suas reivindicações do governo do Estado de São Paulo. Né? Algumas reivindicações bastante justas, né? Como a reposição salarial de vários anos, né, de perdas consecutivas e, né, a implantação da licença maternidade de 180 dias, né, que hoje já é aplicada para todos os trabalhadores e que os trabalhadores da Fundação ITESP, né, por serem uma autarquia, uma fundação, né, não recebem o mesmo benefício que outros servidores e que os servidores da iniciativa privada. Então, gostaria de solicitar, né, de pedir aos colegas que todos nós pudéssemos votar por unanimidade o apoio às reivindicações dos servidores da Fundação ITESP, né, reconhecendo a justeza das reivindicações apresentadas na sua pauta e a importância do trabalho, né, da equipe dos servidores do ITESP para o desenvolvimento da nossa região. Peço, portanto, o apoio de todos os colegas para que a gente possa aprovar essa moção que eu apresento esta noite. Obrigado. Continue em discussão a moção 070 de 2015. Não havendo mais vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação, continuem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Cleito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da próxima moção da ordem do dia. 71/2015, do vereador Célio Pereira. Moção de aplauso ao senhor escritor Selmo de Oliveira. Em discussão
a moção 071/2015. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação, continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da próxima material da ordem do dia. Não há. Agora sim, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores escrita em explicação pessoal. Vereador Raul Moreno Calazans. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Raul Moreno Calazans. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo, vereador Cezinha, vereador Marcelo, secretários, nobres colegas, público que nos prestigia com a sua presença e que nos assiste pela internet. Eu quero iniciar agradecendo o apoio que todos os vereadores deram à aprovação da moção de apoio às reivindicações dos funcionários do ITESP e rapidamente comentar dois assuntos esta noite, senhor presidente. Primeiro, o que diz respeito à Zona Azul. Houve uma mudança, uma alteração, né, o contrato com a empresa que prestava esse serviço foi rescindido e nova empresa em caráter emergencial está prestando serviço. Mas, colegas vereadores, o sistema implantado pela nova empresa que está aí nos atendendo tem causado problemas seguidos. Vários cidadãs de registro têm entrado em contato comigo. Eu tenho buscado dialogar com o secretário de Trânsito. Nessa semana vou procurá-lo novamente para que a gente ajuste este tal desse sistema. Primeiro, não há mais o cartão. Sistema totalmente eletrônico, que por um lado, em tese, pode facilitar, mas que quando há problemas e há falhas no sistema, trazem prejuízos enormes. Não é? Os créditos concedidos aos usuários por celular, muitas vezes não aparecem no sistema, mesmo quando as pessoas já compraram aqueles créditos. E mais, necessariamente, todo cidadão usuário da Zona Azul é obrigado a ter celular. Nós, acredito eu, senhores vereadores, devemos criar uma alternativa. Mesmo que o principal modelo de funcionamento seja o eletrônico, mas uma alternativa física do papel deve estar presente para o uso da população. Ninguém é obrigado a comprar um celular só para usar a Zona Azul de registro. E mais, o sistema, à medida que não funciona bem, tem lançado notificações de maneira indevida e trazido prejuízo para a população. Prejuízo. Também, este sistema limita o uso dos seus créditos, porque você precisa cadastrar o veículo. Se você deixou o seu veículo na oficina e alugar um veículo para usar para trabalhar naquele dia, você não pode usar os créditos que você tem naquele veículo alugado por você, porque ele não está cadastrado. Se um amigo seu vem visitar a cidade de registro, você não pode ofertar os seus créditos para aquele seu amigo, porque o veículo dele não está cadastrado. São falhas, algumas dessas que eu relato aqui,
né? São falhas que estão trazendo grande prejuízo, né? Mas principalmente o fato da aquisição de créditos não ser lançado imediatamente no sistema. A pessoa tem crédito, mas não está no sistema. Acha que tem crédito e é notificado, porque não aparece o crédito adquirido no sistema. Vou conversar novamente com o secretário de Trânsito essa semana, colegas. Vamos conversar, porque acredito que o sistema eletrônico veio para contribuir, para colaborar, mas que ele não sirva para eliminar qualquer outra forma, outra alternativa. E que também seja ajustado para poder atender às nossas necessidades e corrigir, né, essas distorções, assim podemos dizer. Não é justo que eu tenha um crédito da Zona Azul e não possa utilizá-lo no veículo do meu irmão, que eu saí com ele para utilizar, porque o meu carro está quebrado, está com o pneu furado, ou seja, não é justo, né? Se eu adquirir o crédito, eu tenho que ter o direito a utilizá-lo. Acredito que nós podemos chegar a um bom termo, mas que tenhamos a sensatez de analisar caso a caso, porque muitos cidadãos estão sendo prejudicados, estão sendo notificados de maneira indevida, e não é justo que a população pague. Pela liderança, para concluir, senhor presidente. Vereador Raul, pela liderança. Não é justo que a população pague por imperfeições, por erros, por um sistema falho que está em operação na Zona Azul, na cidade de Registro. Quero, senhor presidente, nobres colegas, também tratar de um outro assunto que me chegou ainda ontem e que a gente já vem falando aqui, vários vereadores vêm tratando, e que hoje, inclusive, vi o nobre vereador Dito Castro tratando desse assunto também, que é a situação do ginásio Mário Covas. O que é aquilo? O que é aquilo? Dentro do espaço do ginásio, porta sem trinco, não há como fechar, né? As janelas da cozinha amarradas com arame. Quem vai cozinhar lá não consegue nem fazer com que a fumaça possa sair, né? Uma situação que é necessário uma manutenção imediata, e coisas pequenas. Não estou falando aqui de grandes investimentos, senhores. Não estou falando aqui de refazer toda a pintura, não estou falando aqui de serviços de alvenaria, não estou falando aqui disso. Estou falando aqui de cuidar, e não está sendo cuidado. Ontem um evento de judô no Mário Covas, né? Antes de começar o evento, as pessoas são obrigadas a, no entorno, sair com um saquinho de lixo, colhendo, né, o lixo, e cada objeto de lixo naquele entorno do ginásio Mário Covas, que é de arrepiar. O mato alto, a grama alta, sem cuidado. Há problemas no cuidar. Não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando aqui de investimentos. Estou falando do cuidado. Um trinco na porta. O vidro da cozinha. A grama. O entorno do ginásio. E o estádio. O campo de futebol, melhor dizendo. O campo de futebol num tremendo abandono. Não tem mais trave naquele campo de futebol. E a grama alta. Que é para ninguém jogar futebol naquele campo. É para ninguém jogar futebol. Quero aqui deixar, portanto, essa minha mensagem, de que é preciso cuidar. E para cuidar não precisa de dinheiro. Não é investimento, é cuidar. Roçada, limpeza,
coleta de lixo, pequenos reparos, que não precisa contratar empresa especializada nenhuma para fazer, servidores da prefeitura podem no seu dia a dia fazê-lo. E hoje, senhor presidente, nobres colegas, é o que tenho a colocar. Essas duas observações. Com relação ao cuidado do ginásio Mário Covas, grande patrimônio da cidade de Registro, para o esporte da cidade de Registro. E com relação ao sistema da Zona Azul, que está prejudicando muita gente na cidade de Registro. E está deixando a população brava com essa história da Zona Azul. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, secretário Cezinha, está saindo o som? Nobres vereadores, público aqui faz presente, o pessoal que está em casa assistindo pela internet, boa noite a todos. Senhor presidente, tomando um gancho aqui na palavra aqui que me antecedeu, o vereador Raul, a respeito realmente dessa Zona Azul. Eu estive no sábado fazendo a troca daqueles cartões e aí conversando com a funcionária lá, eu perguntando a ela, terá o raspadinha? Ela falou, não haverá raspadinha. Eu falei para ela, mas aí vocês estão empurrando goela abaixo, nem banco. O cara tem que ter o serviço eletrônico e o serviço manual. O cidadão pode ter a conta no banco, ele vai nos cash, se utiliza do serviço e pode também utilizar o caixa. Essa era uma fala que eu ia deixar aqui hoje. A moça deixou claro, disse que isso não tem esse serviço à empresa. Diz que o proprietário, até deixaria a sugestão para o vereador Raul Moreno Calazans aí, o proprietário da empresa que terça-feira vai estar aqui. Registro. Acho que vai estar aqui na firma. Aí poderia o pessoal conversar com ele para ver se caso ele ganhar essa licitação, que ele está emergencial. Por 90 dias. Se ele ganhar a licitação, ele faça uma mudança aí, porque eu acho que não é só o idoso que tem dificuldade de usar o celular. É só o idoso. Eu tenho dificuldade. E garanto que os senhores aqui também têm dificuldade de utilizar o sistema de serviço. É uma sugestão, então o proprietário da empresa estará aí amanhã. O tempo é curto, senhor presidente, mas a verdade é a seguinte. Como foi falado da Secretaria de Esporte, eu acho que foi uma mensagem do vereador aí, então se o secretário estiver assistindo, o próprio prefeito, ele vai com certeza fazer essa manutenção lá, regularizar esses pontos pontuais que foram deixados aqui na tribuna. E gostaria, em contrapartida, parabenizar a outra secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e de Meio Ambiente. Na pessoa do senhor Nelson Basílio, gostaria de parabenizar o prefeito a respeito da política de resíduo sólido, que é uma política federal, conforme a Lei 12.305 de 2010. Quando o registro, o prefeito assumiu, em 2011, o índice era de 6,3, em 2012, no final de 2012, era 6,3. Abaixo do esperado. No ano de 2014, no começo do ano, chegou a 8,7. E agora, no final de 2014, chegou a 7,4 o índice. Em virtude dos catadores clandestinos. Isso é um índice da aprovação da CETESB. Não é fácil, quem já esteve lá agora há pouco tempo, a gente falava antigamente lixão, agora não é mais lixão. Aterro sanitário agora. Mudou. Muito. Melhorou muito. Então, eu parabenizo a Secretaria de Meio Ambiente pelo trabalho que vem fazendo lá no aterro sanitário. O aterro sanitário, todos os municípios do Brasil têm que se adequar. Todos. Isso não é privilégio de registro,
Isso todos os municípios terão que se adequar devido a essa lei 12.305. E também, senhor presidente, eu queria aqui, na sexta-feira, me procuraram os pais, numa reunião que eu tive aqui na Câmara, os pais de filhos autistas de registro. Eles me procuraram que eu seja o representante deles junto ao Legislativo, que entre com um projeto de lei para que o nosso município de registro, que não tem essa lei, muitos municípios não têm essa lei, para que essas crianças elas tenham a inclusão. E devido a a gente fala os autistas, na verdade é a síndrome de Asperger. Asperger, né, doutora? Asperger, nós temos uma médica vereadora aqui, ela pode bem... Então, existe uma lei federal, eu acho que vou fazer uma reunião com o prefeito, com o executivo, levando os pais, o registro já tem uma associação, a associação está parada, só mais um minutinho para concluir, senhor presidente. A associação está desativada, eles bloquearam até o CNPJ, porque eles não têm como tocar aquela associação. Eu vou aqui fazer um clamor para a população, um clamor para os vereadores, quando tiver tudo legalizado, para que nós possamos resgatar essa associação, uma associação importantíssima. As crianças autistas de registro. Eles estão fazendo um movimento para que todo o Vale do Ribeira crie-se uma lei nos municípios para que essas crianças tenham a sua inclusão. No Vale do Ribeira, para os senhores terem conhecimento, não tem um neuropediatra. Com saúde, lá no hospital regional, eu acho que está na hora de realmente nós termos aqui um neuropediatra. Um pai coloca uma criança dessa numa viatura do estado, do município, vai até Santos, São Paulo, para poder atender para atender essas crianças. Então, eu só deixo aqui essa mensagem para vocês e no decorrer do ano nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Por hora só, muito obrigado e boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Aurélio Portela. Vereador Marcos Aurélio Portela, com a palavra. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Quero cumprimentar aqui nosso amigo Cesari, né, grande artista da nossa cidade, sempre presente na nossa sessão. Cumprimentar o Daniel, do Jornal Notícias do Vale. Cumprimentar nossas amigas e nossos amigos da cidade de Santo André, que hoje pude ter contato novamente, né? Temos grandes amigas, grandes parceiros em Santo André. Um abraço ao companheiro de Pinhais, né? Gilberto, nosso vereador, e o nosso prefeito da cidade também de Pinhais, do PT, que tem acolhido alguns trabalhadores nossos que têm saído da nossa cidade, tanto os trabalhadores da prefeitura, como os funcionários aí desempregados que têm saído da nossa cidade, e encontrei no amigo prefeito e no vereador Gilberto uma parceria. Hoje, com o meu assessor Fábio, podemos constatar isso e receber a ligação lá de amigos nossos que já estão trabalhando na cidade de Pinhais. Senhor presidente, quero ser bem rápido, né? Pedir aqui, novamente, falar do poço artesiano do Indaiatuba e outros poços artesianos aí. Pudemos visitar a prefeitura e esperávamos que no pregão existisse um poço tão caro e tão valioso desse, houvesse, né, companheiro Raul, 40, 50 empresas disputando um poço que não poderia passar de 40 mil reais, está por quase 200 mil reais, e se não for isso, para uma escola que nunca vai ser inaugurada e não foi entregue, e uma escola não continuou as aulas. Então, uma coisa que nos deixa muito indignado, só havia duas empresas. Uma empresa de Campinas, da região de Araçatuba, quer dizer, e uma empresa de registro. Uma foi reprovada por documentos e ficou só uma. Eu imagino que um poço tão valioso desse teria que atrair, num pregão presencial,
apresentado para todo o nosso país, para todo o nosso estado, deveria ter muita empresa. Então eu imaginava que ia ter concorrências e concorrências ali, e ia ter que ter muita reprovação da empresa para atingir assim o que se observa a empresa ou qualquer empresa que se fosse mais interessada, né? Mas a gente se percebeu só 2 empresas e uma empresa reprovada por documentação. Muito estranho isso. Continuamos o nosso trabalho, eu e meu companheiro Raul Calazans, investigando, né, acompanhando e, repito, para a liderança do governo, para todos os vereadores, a gente vai estar aqui cobrando e vai adiante com essa questão, né? Quero falar aqui bem rápido também. Estivemos esse final de semana, tive o sábado e domingo, né, de manhã, numa pré-reunião com o povo do Ribeirão da Mota, que foi citado agora, a Mota São Domingos aqui, há poucos minutos, e fazendo uma pré-reunião, e que agora apareceu um possível proprietário daquela área. Depois de tantas décadas, o povo produzindo, o agricultor familiar trabalhando, produzindo, cooperativas, associação, só a associação tem desde 1990. Né? Uma pré-reunião participei, depois participei da reunião com possível proprietário. Né? Ouvimos, combinamos de ouvir e só ouvir para depois estar conversando com a promotoria entre amanhã e quarta-feira, junto com os moradores e trabalhadores rurais de lá. Também tive no domingo, numa prévia reunião, na Mota do Ribeirão Vermelho, que se trata da mesma greba. Ali não tem nenhum latifúndio, só tem pequeno agricultor. Eu digo que nas 2 reuniões chegamos perto de 300 e poucas moradores, né? Fora aqueles que faltaram na reunião. Tivemos uma prévia também, conversamos com esses mesmos possíveis proprietários, estamos tirando o encaminhamento de pelo menos, eles denunciaram na justiça dizendo que aquilo é uma reserva legal, de pelo menos amigavelmente, hoje era para eles terem ido no Ministério Público retirar a questão da estrada, estar na reserva legal para que a prefeitura, né, e a prefeitura alega e realmente visitamos jurídico e está lá que não pode mexer na estrada por conta disso. Diz que a partir de hoje o proprietário vai liberar, pelo menos para começar as conversações, as estradas. Vai retirar essa denúncia junto ao Ministério Público para a gente poder estar aí sim cobrando da prefeitura o que é nosso dever. Né? Casas populares, senhor presidente. Já falei milhões de vezes aqui, a gente montou uma comissão de assuntos relevantes, onde está meu companheiro Jorge, o Justino, o seu Célio, o Chavico, né? Os companheiros Roberto participando. Só para encerrar, senhor presidente. Um minutinho, vereador Marcos. Dizer, senhor presidente, que está havendo muita denúncia. Eu e o meu assessor recebemos acho que 25, 30 denúncias já, com muita exatidão. Pude identificar com os nossos seguranças aí, com nossos vigias, que também está havendo bastante depósito ali na caixinha de denúncia. Então, gente, vamos trabalhar juntos. Os vereadores abram os seus e-mails para a população denunciar, né? Sendo verdade ou não, vamos averiguar. Vamos tentar, gente, não deixar essas casas, isso junto com a prefeitura, parceria, mandato, Câmara, tentar não deixar essas casas, ou pelo menos diminuir, né, esse descalabro, essa falta de diálogo de pessoas que com a gente, com o nosso município, essa falta de coerência, essa falta de corrupção, que sempre a gente fala aqui, né? Me faltou a palavra agora, a gente fala sempre de corrupção, e a corrupção começa nas bases, né? Vou encerrar de verdade, senhor presidente, pedir para os seus vereadores, para agora, na próxima quinta-feira, né, para não criar um novo dia, vamos estar entregando o convite, o Fábio vai estar entregando o convite de gabinete, para nós nos reunir um pouquinho, uma hora antes da reunião das comissões, para não tomar outros dias dos nossos vereadores, para denunciar pessoas que têm casas alugadas, pessoas que têm casa, moram em suas casas e estão tomando casa daqueles que não têm, daquelas pessoas que às vezes estão morando debaixo de lona, aquelas pessoas que estão passando aperto, estão sem casa para morar, e essas pessoas corruptas, né, inescrupulosas, tomando casa de quem não tem. Senhor presidente, obrigado pela tolerância, abusei da sua paciência, e
Viemos na segunda parte da sessão, mas obrigado, senhor presidente. Era esse o meu recado. Obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo via web, via internet. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Oswaldo Sérgio Machado. Solicito ao vice-presidente da Casa, vereador Heitor, para que ocupe a tribuna, ocupe aqui a presidência para que eu possa usar a tribuna. Com a palavra o vereador Oswaldo Sérgio Machado. Obrigado, presidente. Boa noite, Heitor. Secretários desta casa, vereador César, vereador Comeron, nobres pares, público que aqui nos assistem, aqueles que nos acompanham pelo portal da Câmara. Eu só gostaria, eu nem estava inscrito para falar, me inscrevi agora, para comentar um pouco sobre essa questão, a última questão que comentou o nobre vereador Marcos. Essa questão, Marcos, é realmente muito importante, com relação a todos aqueles moradores que ocupam aquela área do Ribeirão da Mota, da parte de cá do rio. É um assunto que está aí já há tempos, tanto é que ele mencionou, nós temos muitas construções naquele local, e eu só gostaria de comentar um pouquinho, até contribuir com Vossa Excelência, porque eu venho acompanhando há pelo menos 180 dias a questão daquela ocupação. Primeiro, dizer ao nobre par que não foi os proprietários que recentemente foi localizado pelo senhor promotor, que me fale agora o nome, não me lembro, nós tivemos reunido com ele em 2 ocasiões, o promotor não é, o promotor aqui do meio ambiente, trabalha aqui na galeria, e aqui do Gaema, e ele identificou, portanto, esses proprietários que residem no Rio Grande do Sul. Mas só deixar claro aqui que não foi uma denúncia desse proprietário que levou a prefeitura a estar impossibilitada de realizar as manutenções, mas sim o próprio Gaema, né, que tem todo o conhecimento, que já trabalha há tempos com relação àquela área. O próprio Gaema, né, intimou o senhor prefeito, intimou juntamente com o jurídico, com o secretário de obras, e proibiram, o próprio Gaema, não foi uma denúncia da empresa proprietária do terreno, proibindo a manutenção. Então a prefeitura está proibida, fui procurado por vários moradores que estão sendo realmente prejudicados com relação à ambulância, transporte escolar, e a prefeitura, foi bem claro o promotor, dizendo que a prefeitura, se lá colocar equipamentos públicos, serão apreendidos e responderá criminalmente o senhor prefeito. Muito bem, senhores vereadores, mas eu quero dar um bom andamento que ali está acontecendo, vereador Marcos e demais vereadores, é que o promotor, ele vê e está responsabilizando o proprietário da fazenda, porque quando você destina uma área para reserva legal, independentemente de você não fazer uso daquela área, porque ela está reservada para a proteção ambiental, como reserva legal, mas o proprietário não exime as suas responsabilidades da manutenção daquela área, ou seja, mesmo eu destinando a reserva ao Estado para que fique ali ambientalmente preservada, fica sobre a minha responsabilidade zelar por aquela fauna, por aquela flora, impedindo que pessoas ali abriguem, pessoas ocupem, pessoas desmatem, o poder público também faça manutenção de estrada, enfim. O promotor, ele então chamou lá há toda uma identificação de todas as famílias que ali residem, né? E então ele até notificou que a prefeitura fizesse um levantamento. Nós temos funcionários do executivo que foram ameaçados, foram até os locais, moradores que ali residem há tempos, ameaçou fisicamente com arma de fogo funcionários da prefeitura. A prefeitura relatou isso para o promotor, está relatado, e o promotor recentemente localizou o proprietário e nós tivemos uma reunião com moradores ali do bairro, juntamente com o promotor do Gaema, eu estive presente nessa reunião,
e o promotor apresentou a proprietários da empresa, ali que estavam, o jurídico, que seria muito difícil, né, uma ação, depois de tantos anos, e cabe a ele mover essa ação para a desocupação dessas famílias, porque é uma área preservada, e ele pode trazer transtornos, problemas para os legisladores, os executivos que aqui passaram e não tomaram as devidas providências, que não fizeram as reintegrações de posse, porque também eles não pediram. Então ele propôs aos proprietários que doassem dentro da fazenda, que é muito grande, uma área semelhante a esta ocupada. Aí, esta área ocupada, ela... Um minuto para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Esta área ela viria para a prefeitura, e a prefeitura, então, titularizaria estas pessoas que ali residem, inclusive não para que elas fizessem um plano para que ao longo dos próximos 30 anos essa área seria novamente regenerada. Então, estão aguardando, né? Estão aguardando. Provavelmente esta intenção de vender não está no conhecimento do promotor, não tem o conhecimento do promotor, porque é uma área que está invadida há tantos anos. Inclusive o proprietário, no dia ali representado, ele colocou essa hipótese. Então está sendo acompanhado. Eu só gostaria de trazer esclarecimento, porque nós fomos atrás para a limpeza até para atender as famílias com ambulância, questão escolar, mas a prefeitura está muito claro, eu acho que o vereador Marcos esteve ali, não adianta a empresa ir lá e retirar, porque não foi ela que fez, foi os próprios fiscais do GAEMA e o promotor. Ok? Obrigado, presidente, obrigado pela tolerância, boa noite a todos. (60 segundos, vereador Marcos. 60 segundos, vereador Marcos. Realmente o que o senhor falou aqui foi o que aconteceu. Não deu para detalhar porque tinha muito assunto e a primeira parte da sessão voou, vamos para a segunda parte e é muito curto o tempo. Mas realmente, a parte do GAEMA, assim, a gente percebeu assim, uma boa vontade até, mas um despreparo tão grande no advogado que defendia o possível proprietário e o pessoal que veio de lá, até já tinha corretor, né? Aí eles já começam a história falando assim, falaram lá na justiça que a gente queria vender. A gente não quer vender. E no final da conversa ele sai tabelando cada alqueire de terra, cada hectare. A gente achou muito estranho. Mas o combinado com a população foi realmente isso que o senhor acabou de mencionar aqui. Vamos ouvir, gravar, ver o que esse proprietário tem para falar, os responsáveis, né, os representantes desse proprietário. Né? Sabemos tudo o que está acontecendo no GAEMA, porque lá também reside gente da CAT, técnicos, engenheiros, agrônomos, moram lá, produzem lá, tem seus projetos lá. Então ele não pegou gente totalmente leiga, gente que já está no GAEMA, gente que está participando, e ele ficou totalmente perdido, assim, mas a gente ficou de ouvir, nada de falar aqui, ó, vocês querem tomar minha terra, vai acontecer isso, aquilo. Vamos ouvir os dois lados, tanto do lado da Mota Ribeirão Vermelho, tanto da Mota Ribeirão Branco. E foi exatamente isso, o GAEMA, a parte do senhor está em razão, foi tudo isso mesmo que aconteceu, e a prefeitura está impedida de mexer lá por conta dessas coisas. E aí a denúncia, quem disse, senhor presidente, para encerrar, quem fala que fez foi ele que disse que ia retirar hoje, entendeu? Mas está totalmente equivocado, a gente sabe dos dois lados, mas a gente se permitiu a ficar calado e só ouvir para não ter briga. São três partes, é bom não brigar com ninguém. Ok. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura, chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereador inscrito, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento apresentado pelo vereador Luiz Marcelo Comeron e Célio Pereira. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental para que seja feito um minuto de silêncio nesta sessão ordinária pelo falecimento do senhor Jeremias Gomes de Pontes, falecido no dia 29 de maio de 2015. Plenário, vereador Daniel das Neves, 1º de junho de 2015. Vem assinado pelo vereador Luiz Marcelo Comeron e Célio Pereira.
De comunicar aos senhores vereadores que, em virtude do feriado na quinta-feira, dia 4, nós faremos, portanto, a nossa reunião das comissões no dia 3/6, portanto, na quarta-feira, às 18 horas. A próxima sessão ordinária, portanto, será no dia 8/6, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20h03 encerramos a presente sessão. Uma boa noite a todos e muito obrigado.